Essa é uma das maiores promessas que a Bíblia nos diz, né? Que Jesus voltará pela segunda vez para buscar todos aqueles que estão esperando por Ele. Amém? Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, neste momento, Senhor, queremos Te agradecer pelo dom da vida, Pai. Queremos Te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui em Tua santa casa. Obrigado, Senhor, porque Tu tem cuidado dos Teus filhos. Neste momento, Senhor, muitas pessoas estão em leitos de hospitais, outras pessoas se recuperando. Que o Senhor possa, Pai, cuidar de cada uma delas. Que o Senhor também, Pai, possa cuidar do Seu servo, para que tudo que eu venho dizer aqui, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, uma das mensagens que deve ser pregadas será a mensagem dos últimos dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos angustiosos, mas nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós temos dentro do nosso coração. Então, por isso que nós não podemos parar de pregar sobre a volta de Jesus. Nós temos que continuar pregando, porque Jesus está às portas. Então, ele veio para salvar os pecadores. Então, o que acontece? Nós temos essa responsabilidade de anunciar a volta de Cristo para as outras pessoas. Eu convido os nossos irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 18. Aguardar um pouco. Aproveitar vocês que estão nos assistindo, aproveitar e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem. Então, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Ora, os que agora existem na terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, na quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenido como estáis, de antemão, acaletai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses subordinados, descaias das vossas próprias firmezas. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, irmãos, a segunda vinda de Cristo será um dos maiores acontecimentos que o mundo já viu. A segunda vinda de Cristo será grandioso, esplêndido, será espetacular. A segunda vinda de Cristo será a consumação do século. Por isso, é importante sabermos que Jesus vai voltar. Primeiro lugar, deixa eu passar aqui, Edson me entregou, não foi, Edson? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo será pessoal. Ele voltará pessoalmente. Lá em Atos, capítulo 9 a 11, quando Jesus intercedeu ao céu, onde os discípulos ficaram observando a subida de Cristo ao céu. Então, de repente, apareceram alguns anjos e disseram: varões galileus, por que orais para o alto? Esse mesmo Jesus que você viu subir, ele voltará. Amém, irmãos? Então, ele voltará com poder e grande glória. O segundo lugar, todo o olho verá. Não tem essa conversa de ninguém vai ver Jesus. Vai ser uma coisa secreta, como muitos pregam por aí. Todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz que todo olho verá, será uma vinda notória, uma vinda pública. Terceiro lugar, será uma vinda audível. A vinda do Senhor Jesus será audível, vai ser ao soar da trombeta de Deus. Ouvindo a voz do arcanjo, ele descerá do céu com poder e grande glória. Amém, igreja? E junto com eles, os anjos e os seus remidos. Em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus será repentina. Diz o apóstolo Paulo que será no abrir e fechar dos olhos. Então vai ser uma coisa rápida. A segunda vinda, em quinto lugar, a segunda vinda de Jesus será inesperada. Vai ser como um ladrão de noite. Não vai ser um dia diferente. Vai ser um dia comum igual aos outros. E ele virá justamente quando muitos não estão esperando que ele volte. Em sexto lugar, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será inescapável. Será inescapável. É como uma mulher grávida prestes a dar à luz. Nós sabemos que inescapavelmente ela vai dar aquela luz ali, aquela criança. Então, o Senhor Jesus virá, dessa mesma forma, buscar seu povo para reinar com ele para sempre. A sétimo lugar que eu coloquei ali foi a sua segunda vinda será uma vinda gloriosa. Será uma vinda gloriosa. Por quê?
ele virá sentado no seu trono, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés, então o mal será destruído e nós estaremos reinando com ele para sempre e pela eternidade. Amém, irmãos? E essa doutrina que nós pregamos na igreja, ela tem sido atacada pelos ímpios. Por quê? Porque essa doutrina da mensagem da segunda vinda de Cristo, ela tem sido atacada pelos ímpios. Porque eles não gostam dessa mensagem, desta verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mensagem diz que a história não está nas mãos de homens, nem de poderosos, nem de sábios. Porque essa mensagem está nas mãos do Senhor. Amém? Ele que conduz, ele que vai julgar as nações. Então Pedro vai tratar deste assunto. Quando você lê o capítulo 1, do versículo 3, você percebe uma coisa interessante, que isso alivia muito meu coração, que diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança vossas mentes esclarecidas. Nossas mentes esclarecidas. Então, nós percebemos que Pedro nos dá esse descanso enorme no nosso coração. É que ele quer dizer o seguinte: quando você vier à igreja, não venha com a expectativa que o pastor, que o pregador vai pregar uma mensagem inédita. Não venha com essa expectativa. Mas que você venha sabendo que sua mente já está esclarecida e nós devemos continuar pregando essa mensagem até a volta de Jesus. Amém? E o que acontece? Quando nós começamos a falar sobre essa mensagem, nós começamos a recordar tudo que nós aprendemos e vamos trazer a memória esclarecida de cada um de nós. Verdade que devem ser pregadas, repetidas e repetidas de novo. No versículo 2, Pedro nos diz o seguinte: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro nos diz, irmãos, que essa doutrina da volta de Jesus não é inédita, ela já vem sendo pregada desde a época dos profetas. O que ele está dizendo, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre sua volta, na sua segunda vinda. É só você ler, nós não vamos ler hoje, mas é só você pegar o sermão profético de Mateus 24. No versículo 25, nós vemos aqui Jesus está questionando, Jesus está sendo questionado, aliás, quando perguntam a ele: mas Senhor, quando acontecerão essas coisas? Aí o que acontece? Jesus responde: vedes que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, o amor de muitos se esfriará, e este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas também essa verdade gloriosa, irmãos, será também pregada pelos apóstolos. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: há uma unidade nas Escrituras. Olha, isso não está funcionando não, irmão. Pode passar ali? Pode passar. Pronto, pode deixar aí. Há uma unidade nas Escrituras. Nunca aceite essa ideia que o Deus do Velho Testamento era um Deus vingativo, um Deus da guerra, e um Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Não. A Bíblia, ela é una em sua palavra. A palavra de Deus, ela é una. Entendeu? Então nós temos que entender que a Bíblia toda, ela é importante para o ensino e a compreensão de todas as coisas. Amém? Então o que acontece? Aqui no velho é um botão e aqui no novo é o fruto maravilhoso da graça. No versículo 3, vamos ver por que os ímpios não gostam desta mensagem. Diz assim: tendo em conta, antes que de tudo,
que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Pedro está dizendo, irmãos, que os falsos mestres, eles virão nos últimos dias. E o que são os últimos dias? Isso é um termo técnico, porque Jesus, ele veio inaugurar os últimos dias. Então, esse período que nós estamos vivendo é o período do fim, é o período dos últimos dias. É por isso que nós percebemos que muitas coisas que Jesus falou está acontecendo. Jesus fala na sua palavra que o amor de muitos esfriariam. É verdade ou não é? Muitos esfriaram. As pessoas não se amam mais, filhos não respeitam mais o pai, pai não respeita mais o filho. Estamos vivendo em um período perturbado, onde há umas ideias aí diferenciadas contra a família brasileira. Entendeu? E está sendo atacado justamente em nossos filhos. E nós temos que estar atentos a essas coisas, porque Deus colocou uma família para que ela seja preservada. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então o inimigo, ele quer deturpar tudo que Deus abençoou. E aqui nós já estamos vendo que no final do fim acontece o seguinte. Pode passar, Edson. Ele diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas e dos falsos mestres. Mas por que isso? Porque existe aqui, irmãos, uma questão de ética. Ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo santo. Não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Por isso que os falsos mestres têm uma teologia ruim, uma ética ruim. E agora, qual o problema desses falsos mestres? Se tratando da segunda vinda de Cristo. Notem vocês no versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos irmãos, hoje a mensagem da volta de Cristo, o pessoal está deixando de lado. É como se nós estivéssemos vivendo a eternidade aqui nessa terra. E as pessoas esquecem que existe um projeto de salvação, que existe um resgate para aquelas almas perdidas. Então as pessoas acham que devem viver do jeito que querem e moldar um Cristo que seja adaptável à vida delas. Esse é o problema dos ensinamentos dos falsos profetas. E o que acontece mais? Os ensinos desses falsos profetas, eles dizem o seguinte: que bobagem, esse negócio da segunda vinda não existe. Essa expectativa é vã. Ele não volta não. Essa é a doutrina dos falsos mestres. O problema aqui, irmãos, é que eles colocam em xeque a veracidade da palavra de Deus. É que eles dizem que a palavra de Deus são vazias, não são dignas de confiança. E como é que Pedro vai encarar e vai entender esses falsos profetas? Vamos ler o versículo 5. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Então, o que acontece? O ateísmo não é uma questão intelectual, irmãos. É uma questão moral. Por que eu estou dizendo isso? O homem rejeita a verdade porque eles não querem mudar sua conduta. Quando uma pessoa vive uma conduta errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele. Para justificar o seu comportamento errado, como eles não querem mudar de vida, então eles começam a dizer que não vai ter juízo. Eles começam a dizer
que não vai ter juízo, porque se tiver, eles estão encrencados. Então não tem juízo, não tem segunda vinda, não tem eternidade, então não tem céu, não tem perdidos, para justificar o comportamento moral desviado que eles vivem. Pedro está dizendo que eles têm um esquecimento deliberado. Eles não são honestos. Eles não são honestos intelectualmente. O problema, irmãos, deles é moral. Então, como Pedro vai refutar e mostrar que eles estão errados? Primeiro, Pedro vai dizer que este mundo foi criado pela palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Versículo 6. Pela qual veio aparecer o mundo, naquele tempo, afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Irmão Edson? Então veja só, nós acabamos de ler que o quê? O céu e a terra têm sido entesourados para o fogo. Pedro está dizendo que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. O mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus. E o mundo será julgado no final pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa, pode os homens se levantarem, pode os críticos se levantarem, pode as fogueiras arderem, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque ninguém pode destruir a palavra de Deus. Versículo 7. No versículo 7, que acabamos de ler, que a terra está tesourada, você vê aqui que Pedro diz que o céu e a terra têm sido entesourados para o fogo. Se o primeiro juízo foi em água, o segundo juízo será em fogo. No versículo 10, diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual o céu passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e a obra que nele existe serão atingidas. No versículo 12, diz o seguinte: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados derreterão. Você já imaginou, irmãos, tantas construções sendo destruídas, demolidas em um terremoto? Você já imaginou um fogo que é descrevido aqui, que ele vem de baixo e de cima? Isso me faz lembrar que em junho de 2019 houve um grande incêndio na Austrália. Muito local foi incendiado. Mas o que Pedro nos relata aqui é algo inédito, é algo diferente, é algo que muitas pessoas não conseguem imaginar. Um tipo de situação em que o mundo será destruído pelo fogo e consumido. Mas como era mesmo a pergunta dos falsos mestres? Onde está a promessa da sua vinda? Mas essa pergunta não é apenas dos falsos mestres, não. Essa também é a pergunta de muitos crentes, sabia? Muitos crentes. Quem pertence aqui a uma geração de crentes, como nós participamos de uma geração, nós percebemos quantas pessoas elas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque nós conhecemos a mensagem e, de repente, um camarada chega com um livrozinho desse tamanho assim, acho que tem umas 10 folhinhas, aí diz assim: olha, está tudo errado. Está tudo errado, a igreja está errada, o pastor está errado, está todo mundo errado. Está certo aqui, ó. As pessoas pegam aquilo ali, aí lê e diz: realmente, está errado. E as pessoas saem da igreja e vai para onde?
As pessoas que eu conheço que saem da igreja hoje estão numa confusão de mente que só a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Mas enquanto há vida, há arrependimento, né? Então que Deus possa cuidar da vida dessas pessoas. Amém. Então o que acontece? Tem uma geração que pertence à geração de crentes, pessoas que foi ensinada pelos seus bisavós, avós, os pais foram crentes. Aí se levantam alguns crentes e começam a dizer o seguinte: espera aí, Paulo já esperava Jesus nos seus tempos. Tem pessoas que ficam pensando assim: Paulo já esperava Jesus nos seus tempos e Jesus não veio. Pedro também. Passaram 2000 anos e cadê Jesus voltar? De repente, irmãos, esse argumento, essa ideia... Por favor, Edson. Passa aí o slide. Irmão Edson, por favor. Então, de repente, esses argumentos, essa ideia dos falsos mestres, começam a ecoar nos corações de muitos crentes. Então, como é que Pedro trata esse assunto? Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não há vez de esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha, é diferente da sua. Por quê? Eu só consigo lidar com o presente, passado e futuro. Por quê? Porque Deus, Ele não tem o passado, Deus não tem o futuro e Deus não tem o presente. Deus é tudo isso no tempo dele. Pode passar, Edson. Então, presente, passado e futuro. Deus é eterno no agora dele. Então, essa ideia de contar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, isso é nosso. Isso é nosso. Mas para Deus, Deus é eterno no agora dele. Amém, irmãos? Mas permanece ecoando a pergunta dos falsos mestres. Cadê a promessa da sua segunda vinda? Porque ele não veio ainda. Versículo 9. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê, irmãos? Ao arrependimento. Ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que muitos estão perguntando por que Jesus está demorando, é porque ele é longânimo e não quer que ninguém pereça. Deus está falando aqui, irmãos, para o seu povo. Deus está falando aqui para o seu povo. O que significa isso? Deus tem um povo e precisa ser chamado para o Evangelho. Mas alguém pode colocar a seguinte colocação: então quer dizer que vai demorar? E eu preciso esperar que as pessoas se convertam, então eu vou ficar aqui de boa. É assim que funciona? Não, né? Nós temos que fazer nossa parte. Paulo esperava a vinda de Jesus em seus dias. Os pais da igreja esperavam a vinda de Jesus em seus dias. Os reformadores esperavam a segunda vinda de Cristo em seus dias. Então Pedro nos alerta no verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão. Abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Em outras palavras, fiquem espertos. Não cruze os braços. Não deixe que a vida te leve de qualquer jeito. Porque na hora que você menos esperar, ele vem.
Então, se vemos aqui como Pedro tratou a segunda vinda de Cristo, nós podemos notar que, nessa questão que nós lemos, do verso 10, no final desse versículo, nasce outra pergunta. Pode passar isso, por favor. Como vocês têm investido e concentrado suas riquezas? Porque se muitos estão fazendo da sua vida uma grande cruzada apenas para ganhar dinheiro, então, o que acontece? E não tem pecado nenhum, preste bem atenção, não tem pecado nenhum ganhar dinheiro. Não tem pecado nenhum. E também não é pecado ser rico, aliás, é uma bênção. Mas o que Pedro está dizendo é que se você focar tudo que você tem, tudo aquilo que você conquistou na vida apenas para investir aqui, você está investindo para o fogo. E Jesus nos ensina o seguinte: ajunte tesouros aonde? Lá no céu. Lá não tem traça, ferrugem, ladrão. Lá no céu, o seu tesouro é eterno. Amém, irmãos? Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo, irmãos, que se eu creio que Jesus vai voltar, eu tenho que ter uma mudança moral, eu tenho que ter uma mudança ética na minha vida. No versículo 12, diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados se derreterão. Esperando a vinda de Jesus. Nós precisamos apressar sua vinda. E como é que eu e você podemos apressar a vinda de Cristo? Fácil. Falar da vinda de Cristo para aqueles que Deus tem tido paciência para que sejam salvos. Amém, irmão? Não é a gente aguardar aqui dentro da igreja, mas se preocupando com leis, com pode, não pode, com doutrina e aquela coisa toda, e esquecendo de pregar o evangelho. Mas sim pregando, apoiando o evangelismo, avisando as pessoas que ainda dá tempo de se arrependerem. No versículo 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, na quais habita justiça. É você se preparando para receber Cristo em sua vida. Pedro é um pregador. E o pregador, ele só tem que pregar a verdade. E também o pregador, ele tem que aplicar a verdade. Então Pedro quer nos dizer o seguinte: eu preguei para vocês. E aí, vocês vão fazer o que a respeito do que eu